irmãos. Amém. Queria convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40. Nós vamos falar hoje sobre um leproso que Jesus curou, a cura de um leproso. E antes disso eu queria convidar os irmãos a orar. Amém. Antes disso eu queria convidar os irmãos a orar um pouco. Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, cientes da nossa pequenez na Tua presença, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, com temor e tremor, Senhor, sabendo de que não estamos diante de homens, mas estamos diante daquele que tem olhos como chamas de fogo e que sonda nossas mentes e os nossos corações. Ó Deus, eu peço que o Senhor me conceda a graça para pregar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor me esvazie de mim mesmo e me encha do Espírito Santo, Senhor, pois a Tua palavra diz que não é por força, nem é por violência, mas é pelo Teu Espírito que todas as coisas acontecem para a Tua glória. O Teu Filho disse: sem mim nada podeis fazer, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, segure nas nossas mãos, aquieta o nosso coração, Senhor, e nos traz a paz, nos traz o Teu jugo suave e o Teu fardo santo e leve, Senhor. Em nome de Jesus, nos concede a Tua sabedoria, Pai Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Visita os nossos familiares, regenera aqueles familiares nossos, Pai, que não são ainda cristãos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo convença os nossos entes queridos do pecado, da justiça e do juízo, e que haja vida espiritual, como houve no Vale de Ossos Secos. Que haja, Senhor, arrependimento antes que o juízo chegue. Salva, Senhor, a nossa família. Regenera, Senhor, a nossa família. Só o Senhor sabe as dores que todos os cristãos sentem pelos seus entes queridos que ainda não se converteram. Nos ajude, Senhor, a darmos um bom testemunho como sal da terra e como a luz do mundo. É o que eu te peço, Pai Santo, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, Senhor. Vamos abrir em Marcos 1:40. O leproso que Jesus curou. A cura de um leproso, amados irmãos. E nós vamos ver aqui no verso 40: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra lhe desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então aqui, meus irmãos, nós vemos uma cura de uma doença humanamente incurável, a lepra. A lepra, na época de Jesus, era uma doença que a medicina ainda não tinha cura. A lepra, ela era uma doença
muito agressiva, que matava muitas vezes em poucos dias. A lepra é uma doença degenerativa. O que é isso? A pessoa ela vai se degradando aos poucos. E havia um ritual de separação sobre aquele que era acometido com essa doença, que no Antigo Testamento muitas vezes era vista como a maldição do próprio Deus. Quem estava debaixo da maldição de Deus, ele estava leproso. E em Israel havia uma aldeia, onde ficavam separados essas pessoas, conhecida como aldeia dos leprosos. Como o nosso governo tem feito, separando alguns lugares, estádios de futebol, lugares que estavam abandonados, para servirem de refúgio para as pessoas que contraírem o coronavírus. Então, a pessoa que era acometida de lepra, ela ia para um lugar recluso e ficava separada da comunidade de Israel. Era uma pessoa que estava debaixo de um sofrimento muito profundo. Era um sofrimento onde a pessoa não tinha expectativa de cura e ela se degradava aos poucos. Assim era a lepra. A pessoa muitas vezes poderia perder um órgão do seu corpo de uma hora para outra. A pessoa podia perder uma orelha, podia perder um olho, podia perder um braço, e era uma doença que não tinha cura. E foi essa doença que Satanás colocou em Jó, mostrando que ele é diligente no que faz, fazer o mal. A lepra, no Antigo Testamento, irmãos, é usada pelo profeta Isaías como um símbolo da condição do homem espiritualmente diante de Deus, após o que aconteceu no Jardim do Éden, após a queda. Isaías usa o exemplo da lepra para nos ensinar o que aconteceu no Éden e o tamanho da degradação em que se encontrou a raça humana após a entrada do pecado. Vamos abrir em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. O profeta Isaías vai fazer uma comparação com a lepra. Isaías 64, versículo 6. O profeta Isaías está querendo mostrar ao povo qual era a condição do povo diante de Deus, qual é a condição do homem sem Cristo. E ele se inclui, ele não se coloca como quem está acima dos demais, ele se inclui, e ele diz: mas todos nós, Isaías e o povo para quem ele pregava, somos como, ou seja, o que está acontecendo aqui em Isaías 64, 6 é uma comparação e uma analogia. Ele está dizendo: olha, somos semelhantes somos como o imundo. É assim que era diagnosticado uma pessoa que contraía a lepra. Ela era chamada de imundo. E por onde essa pessoa passasse, ela deveria carregar um sino e deveria bater esse sino, e as pessoas gritavam: imundo, imundo, porque a lepra, assim como o pecado, ela é uma doença contagiosa. Ninguém passa saúde para a gente, mas podem nos passar doenças. Ninguém passa a santidade para outras pessoas, mas podem nos passar imundícias. Não é à toa que o Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado é o homem, como é feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios do lado de fora, e o pior de todos os ímpios, que é o ímpio que mora no nosso coração, o velho homem. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores,
e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem já começou a ler o livro de Romanos? Amém. Ontem nos foi dado esse maravilhoso conselho, que não veio do pastor Nizam, veio do maravilhoso conselheiro, Amém. Jesus Cristo. Então, Jesus tem maravilhosos conselhos, mas o ímpio tem péssimos conselhos para mim e para você. Não é à toa que, tratando sobre a ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, irmão Calmon, disse que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma má companhia pode perverter o caráter de uma pessoa. O livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 10, Salomão ele dá... Não precisa não, irmão, precisa não. Salomão ele dá conselhos para filhos. Provérbios 1:10. Se você quer aprender sabedoria, em primeiro lugar, peça a Deus. Depois, leia o livro de Provérbios à luz de Cristo. Ele já começa dizendo que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, e que somente os loucos rejeitam a instrução e o ensino. E no capítulo 10, Salomão traz um exemplo do que pode destruir a vida de uma criança. Ele disse: filho meu, se os pecadores te convidarem para fazer o mal, não vá com eles. Ouça o conselho dos seus pais, é o que está lá em Provérbios 1:10. O conselho de Salomão para crianças. Se alguém te chamar para fazer o mal, não vá. Porque você não passa santidade para ninguém. Só o Espírito Santo regenera um pecador, traz um pecador da morte para a vida. Mas uma má companhia pode fazer muitos males à sua vida. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Então, assim como no caso da lepra, a pessoa diagnosticada com lepra imediatamente era separada. A pessoa hoje, por exemplo, diagnosticada com coronavírus, acontece o quê? Imediatamente ela é separada do convívio da sociedade. Ela vai lá se ligar a um respirador e ela vai ficar isolada até receber alta dos médicos. Assim também, irmãos, nós, cristãos, estamos num tratamento. É o que Isaías está falando. Todos nós somos como o imundo. Nós poderíamos trazer para o século 21 e dizer: todos nós somos como pessoas que têm o coronavírus. Mas o vírus que nasceu no nosso DNA, o vírus que nós herdamos de Adão e Eva desde o Éden, é um vírus muito pior do que o coronavírus, que daqui a pouco descobrem a cura. É um vírus letal, que nos degrada de pouco a pouco até o inferno. Por isso que no tratamento do pecado, a primeira ordem de Deus ao seu povo também é: separem-se. Separai-vos, não é o que Paulo diz em 2 Coríntios 6,14. Qual é a comunhão, Paulinho, entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre o templo de Deus e os ídolos? Qual é a comunhão entre o crente e o descrente? Aí Deus diz assim: separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei, e sereis para mim filhos e filhas. Mas se separem no seu coração e se afaste daqueles que não querem nada com Cristo. Então, primeira coisa que Deus chama, que quando Deus chama o seu povo, Ele diz: sede santos, como eu sou santo. A palavra santo é separado. Separem-se. Você agora está num processo que irá durar até o último dia da sua vida aqui na terra. O processo de combate contra o pecado. Martinho Lutero dizia
Eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo. Mas depois que eu me batizei, irmão Caio, eu descobri que ele sabia nadar. E que eu vou ter que mortificar o velho homem todos os dias. O enchimento do Espírito Santo de hoje não vale para o dia de amanhã. A cada dia o seu próprio mal. A leitura da Bíblia de hoje não vale para a leitura da Bíblia de amanhã. A cada dia o seu próprio mal. A oração que é feita hoje não vale para o dia de amanhã. A cada dia o seu próprio mal, irmão Quinho. A confissão de pecados que eu faço hoje não vale para a confissão de pecados que preciso fazer amanhã. A cada dia o seu próprio mal. As lágrimas que eu derramo aos pés de Jesus hoje não valerá para as lágrimas que eu precisarei derramar aos pés de Jesus amanhã. A cada dia o seu próprio mal. É assim que os crentes irão perseverar, vivendo a cada dia o seu próprio mal. Ah, mas eu li 10 capítulos da Bíblia ontem. Não importa. Seu estoque do Espírito Santo acordou lá embaixo. Enchei-vos. Isso é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é Deus que vai te encher, não. Enchei-vos. Deus já derramou o Espírito Santo se você é crente. Deus já selou você com o Espírito Santo se você é crente. Mas agora a soberania de Deus vem lado a lado com a responsabilidade do homem, para você ser cheio do Espírito Santo se você é crente. Paulo diz lá, como somos cheios do Espírito Santo? Com atividades santas. Por isso que esses dias eu falei, no estudo lá no CAC, aqui é um albergue? Não é um centro de apoio cristão? Tem que todo mundo buscar santificação. Se não tiver atividades santas, como é que a gente vai se santificar? Não existe atalho para a santidade não, meu irmão. Você vai ter que lutar, vai ter que abrir a Bíblia, vai ser difícil, sua cabeça vai doer como um chumbo, você vai sentir seta, você vai sentir dores, você vai olhar para a letra vai ficar miúda, vai dar dor de cabeça, mas você vai ter que lutar para ler a Bíblia. Você vai ter que lutar para orar em secreto, porque orar na frente dos outros é bom, é bonito. Mas Jesus Cristo disse que a verdadeira oração é a oração feita em secreto. E tem em secreto Deus como seu melhor amigo. E andar de mãos dadas com Jesus, como Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si. E vai ser uma batalha, velho. Quando você começar a orar, você vai ver que sua mente vai parar até no Japão. E é necessário que haja um esforço. Quando Paulo fala em cheios do Espírito Santo, ele vai falar de atividades santas. Atividades santas. Então você vai ser santo. Quando Jesus orou pela nossa santificação, ele orou por uma atividade santa. Ele estava pensando no momento que você pegaria sua Bíblia, abriria sua Bíblia e debaixo do temor a Deus e em espírito de oração, você iria estudar a sua Bíblia. Pai, santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Jesus orou para que a gente fizesse isso. Então a gente não pode se esconder. A santificação é uma guerra. A luta contra o pecado é uma guerra. E é muito maior, irmãos, do que a luta contra uma lepra ou do que a luta contra um vírus. É a luta contra algo que pode nos fazer passar a eternidade no inferno. Hoje, quando eu saí, o irmão colocou lá para os irmãos verem um documentário que fala sobre o inferno, lá no CAC, muito maravilhoso. O irmão Augusto colocou para os meninos verem. E eu estava vendo, eu estava da sala do pastor e eu estava ouvindo. E nesse documentário, a pessoa estava fazendo uma comparação. Ele dizendo assim, olha, vamos supor que você tem 50 anos e você é condenado a 100 anos de prisão. Não numa legislação como a nossa, que você pode contratar um advogado bom, dar um dinheiro para um, mas numa legislação que a lei se cumpre, como nos Estados Unidos, por exemplo. Pessoas que morrem dentro da cadeia. E aí você está diante do juiz e você recebe a sentença. O juiz deu a sentença. Condenado. 100 anos de cadeia. Prisão perpétua. Tem países que tem isso. Imagine como vai ficar a pessoa que saiu de lá. Ele já tem 50 anos.
e ele vai entrar numa prisão até o fim da sua vida. Mas essa sensação é muito menor do que uma pessoa que morre sem o tratamento dessa doença, a lepra da alma, o pecado. A pessoa que morre sem Cristo e se encontra com o justo juiz em seus pecados. Por isso que Jeremias já combatia os falsos profetas que diziam: paz, paz, onde não há paz. Não pode haver paz entre o pecador e Cristo, se ainda há paz entre ele e o pecado. E a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disto segue-se o juízo. E a sentença será dada, e o martelo será batido, e Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, vocês que viviam na prática da iniquidade. Não, Senhor, mas eu pregava. Não, Senhor, mas eu cantava. Não. Vocês viviam na prática da iniquidade. Mas, Senhor, pera ainda. Tem um advogado criminalista agora? Pera aí, Senhor. Eu tenho dinheiro, Senhor. Pera ainda. Tenho dinheiro ali na poupança. Eu tenho um apartamento, eu posso vender para dar para o Senhor. Eu? Você me comprar? Eu sou o Criador do céu e da terra. Tudo que você tem fui eu que te dei. Como é que você pode me dar? Não é o Paulinho louvou? Quem deu primeiramente a ele, para que venha a ser restituído. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória seja dada a Jesus eternamente, amém. E uma pessoa que morre em pecado terá essa terrível sentença sobre a sua alma. Leia Lucas 16, verso 19 ao 31. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias ele vivia regalado esplendidamente. Não me fale de cruz, não me fale de porta estreita, não me fale de Cristo, não me fale de arrependimento. Eu tenho a minha vida, eu tenho meus bens, eu tenho os meus confortos. E todos os dias, a Bíblia diz assim, todos os dias ele vivia regalada e esplendidamente, em berço esplêndido. E tinha um mendigo que ficava na porta desse rico. O nome dele era Lázaro. Ele era crente, ele lia a Bíblia, ele lutava contra o pecado, ele amava a Deus, ele amava o próximo, ele seguia a Cristo, ele negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. E ele vivia muitas vezes como um mendigo. O dinheiro que passava pela mão dele era usado para a glória de Deus. Ele não ajuntava tesouros na terra, ele ajuntava tesouros no céu. Aí a Bíblia diz, a Bíblia ainda diz que Lázaro era cheio de doenças, que a Bíblia diz que o seu corpo era cheio de úlceras, de chagas, e os cães iam lamber as suas feridas. Tamanho era o estado de degradação que esse homem vivia aos olhos dos homens para viver em guerra contra o pecado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dia aconteceu, que vai acontecer comigo e com você. Um dia a nossa história aqui na terra vai acabar, e a morte com certeza vai chegar. A Bíblia diz que aconteceu morrer a Lázaro, e se o viver é Cristo, morrer é lucro. E Deus enviou anjos para levá-lo para o seio de Abraão. Lázaro morreu, talvez foi enterrado como um indigente, mas ele sentiu uma paz, o Espírito Santo vivificando ele, os anjos dizendo: meu filho, venha para casa, levando ele para o céu. E ele viu a face de Cristo, os limpos de coração verão a Deus. Ele teve dos seus olhos enxugados toda lágrima, e lá ele não experimentou mais a dor que ele sentia na terra, ele não sentiu mais o luto que ele sentia na terra. Lá ele chegou em casa, na Nova Jerusalém, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Mas, irmãos, a Bíblia diz que aconteceu morrer o rico. Por que o rico não tinha nome? Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sabe quem tem seu nome escrito no livro da vida? Os pobres em espírito. Deles, Rodolfinho, é o reino de Deus. Mas dos orgulhosos é o reino dos homens. É o que Abraão vai falar agora comigo.
Ele morreu. Ele chegou diante de Deus e Deus bateu o martelo. Julgado e condenado. Sentença: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Rico, eu enviei meu filho, ele morreu na cruz, eu enviei mensageiros, eu chamei você ao arrependimento, rico, e você não se arrependeu, rico. E agora? A Bíblia diz que ele acordou no inferno, em tormentos. E a Bíblia diz que começou o desespero desse rico depois da morte. Talvez ele olhou para um lado, chamas. Olhou para o outro, chamas. Talvez ele pensou que ele ia sentir o cheiro do perfume francês que ele usava na terra, e ele sentiu um cheiro de enxofre. Talvez ele procurou os serviçais que ele tinha na terra, e ele não viu ninguém. E ele se encontrou num lugar de trevas, de fogo que não se apaga, de um verme que não morre, de uma ferida que não cicatriza. E ele, em meio às chamas, começou a clamar quando já era tarde demais, como está em Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, dei uma vida para que você se arrependesse. Agora, virgens nécias, a porta se fechou. Agora, geração de Noé, a porta se fechou pelo lado de fora. Por isso a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele é generoso em perdoar. E a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas é enquanto está vivo. Depois que morre, não tem mais espaço de arrependimento. E esse rico acorda nesse lugar horrível, e ele diz: Pai Abraão! Pai Abraão! Isso mostra que além de rico, ele era religioso, viu? Quem foi que matou Jesus? Os fariseus, por inveja. Religiosidade não significa que a gente está indo para o céu. O Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Pai Abraão, ordena a Lázaro que me dê uma gota de água. Eu só quero uma gota de água, porque a chama aqui está doendo demais. Meu sofrimento, Pai Abraão, está muito grande. Por favor, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. No inferno, na terra, existem muitos ateus. No inferno, não existe nenhum ateu. Porque o inferno não é demônio atormentando o homem. O inferno é homem e demônio sendo atormentado pela ira do Cordeiro, que será derramada sem mistura. O cálice da ira de Deus vai ser derramado sem mistura no inferno. E na vida dos crentes, o cálice da ira de Deus foi derramado sem mistura sobre Jesus. É por isso que os crentes vão entrar no céu, porque Jesus bebeu a nossa condenação. E quando cremos nele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aquele rico viu o cálice da ira de Deus ser derramado sobre ele. Não existe esse negócio de Jesus odeia o pecado e ama o pecador. Ele não lança pecado no inferno, ele lança pecadores no inferno, que morrem sem arrependimento. E ele diz: Pai Abraão, eu quero uma gota d'água, Pai Abraão, eu não aguento mais essa chama. Pai Abraão diz: Filho, eu vou acabar aqui a parábola do rico e do Lázaro. Você recebeu os teus bens em vida, Lázaro somente males. Agora ele, Lázaro, está sendo consolado, e você, rico, está sendo atormentado. Lázaro não vai te servir não, rico. Ele não vai te servir não, porque ele é meu servo. Você maltratou ele na terra, agora nele você não toca, porque ele é minha ovelha. Os lobos só podem nos tocar até onde Jesus permitir. Por isso ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E o que é que a ovelha faz com o lobo? A ovelha mata lobo. Mas se
que é que o lobo faz com a ovelha? O lobo mata a ovelha. Essa ovelha que mata a lobo aí é fácil crente, viu? Aí não vai. Se você vê uma ovelha assim, meu filho, corra, viu? Que é o pior, que é o lobo travestido de ovelha. Tá vendo? Eu errei só para falar isso. Então, o que é que o lobo faz com a ovelha? Ele mata. Mas se o lobo matar a ovelha, o bom pastor leva a ovelha para o céu. E lá no céu, o que é que o lobo... depois da morte, o que é que o lobo pode fazer com a ovelha? Nada. Mas um dia, o dono da ovelha vai chegar para esse lobo e vai dizer: como você tratou minha ovelha, é como eu vou te tratar agora. Alguns meses atrás, tem uns 2 anos, um jovem que eu quero encontrar no céu, chamado John Allen Chau, ele abandonou tudo e foi pregar para uma tribo que nunca tinha ouvido o evangelho. Eu sempre gosto de ver a foto dele, pois na foto dele, indo ser morto, ele está dando risada. E ele escreve no seu diáriozinho: olhe, não culpem eles pela minha morte, não se vinguem deles. Eu estou indo me oferecer para pregar o evangelho para eles. E esse jovem abandonou tudo nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele fez teologia no Seminário Batista. Ele abandonou tudo. Muitos disseram que ele era o Jim Elliot do século 21. E ele pregou. Ele chegou lá falando do amor de Deus no idioma deles. Ele gastou o dinheirinho dele. Ele convenceu um pessoal que faz essa transição. Deu dinheiro a mais para levar ele para essa ilha. E ele chegou lá e pregou. Falou do amor de Jesus. Quando ele falou do amor de Jesus, ele foi assassinado. E ele, eu creio assim, eu estou batendo o martelo, vamos supor que ele tenha chegado no céu. Agora vamos supor que essa tribo que assassinou ele morra sem arrependimento. E depois da morte se encontre com Deus. Jesus vai olhar no olho dessas pessoas e dizer: sabe aquele rapazinho que pregou o evangelho para você? Fui eu que enviei eles. E a forma que você tratou ele, infelizmente, o dono dele, que sou eu, vai tratar você. Amados, não vingueis a vós mesmos. Teu inimigo tem fome, dá de comer. Teu inimigo tem sede, dá de beber. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Não se canse de fazer o bem, porque um dia o bem vai prevalecer sobre o mal. Foi o que o rico ouviu. Você recebeu os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora tu está atormentado e ele está consolado. Que maravilha, irmãos. Mas todos nós somos como o imundo. Todos nós temos essa doença espiritual que é semelhante à lepra, ao pecado. Isaías se coloca também. Eu também tenho, gente. Ninguém é perfeito. Bom só tem um, que é Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todas as nossas justiças, ou seja, tudo aquilo que a gente faz para impressionar Deus, para que Deus nos aceite, sem Cristo, são como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. É assim que o pecado colocou a natureza humana numa condição desesperadora. E aquilo que a gente faz sem Cristo, para que Deus nos aceite, para aplacar nossa consciência perturbada diante de Deus, não transforma nada a nossa condição espiritual. Trapo de imundícia era um lenço colocado em volta do leproso, que mudava, Paulinho, a aparência do leproso, mas não curava ele da sua lepra. Quando esse lençol encharcava de sangue e de pus, tinha que ser tirado e colocado outro. Ele está dizendo: a religiosidade sem Cristo, sem um relacionamento pessoal com Cristo, como eu vinha conversando com o seu Leão no carro,
da unidade entre Cristo e os seus discípulos, que eu vinha conversando com o seu Leão no carro, a gente veio conversando que o propósito da gente vir para a igreja não é somente, ou seja, ouvir uma pregação e se encontrar com os irmãos. Isso também é maravilhoso, mas só é maravilhoso se você estiver se relacionando com o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Amém. O cristianismo começa com relacionamento pessoal com Jesus Cristo, onde nós ouvimos a sua voz e o seguimos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, não existe cristianismo sem um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E todos nós caímos como a folha. Quem já viu uma folha caindo? Foi o que aconteceu no Éden. Ela se separou da vida, que é a árvore, o ramo. Todos caímos como uma folha. Uma folha sem estar na árvore não tem vida. Um cristão sem Cristo não pode viver. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Se o ramo sair da videira, ele não pode dar fruto. Então, quando o homem se afasta de Deus no Éden, ele caiu do seu estado original. E só a graça de Deus pode dar vida espiritual. Só o Espírito Santo. E as nossas culpas como um vento nos arrebatam. É assim que Paulo descreve em Efésios 2 a condição da raça humana. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo. Éramos escravos da carne e dos pensamentos. Todos nós estávamos debaixo da influência do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estávamos, como Isaías descreve aqui, sendo arrebatado pela correnteza da ira de Deus rumo ao inferno. Mas aí Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A regeneração é uma ação soberana do Espírito Santo, regenerando, recriando pecadores para conformá-los à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Então vamos voltar para Isaías, ou para Marcos 1:40. Mas antes disso, eu queria pedir aos irmãos que abrissem Isaías 66, passe 2 folhas só. Isaías 66, 1 e 2. Nós vamos ver aqui diante de quem esse leproso estava. Diante de quem estava esse leproso? Ele não estava diante de um homem de 30 anos. Ele estava diante do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Ele estava diante do Deus vivo. Jesus é Deus. E olha aqui o capítulo 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono. Olha diante de quem nós estamos, irmãos. Temos que temer e tremer diante desse Deus santo, 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 como Moisés diante da sarça. E a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre, Isaías 66, 2, para o pobre e abatido de espírito, para aquele que está humilhado, para aquele que se humilha como publicano, como aquele que é esvaziado do seu eu, como Paulo que ficou cego 3 dias, como Jonas que ficou no ventre do peixe 3 dias.
Para o pobre abatido de espírito. Se Deus vai te encher, antes Ele vai te esvaziar. Se Deus vai te usar, antes Ele vai te quebrar. Se Deus vai te fazer um vaso novo para a glória dEle, Ele vai te mostrar como você deve padecer por amor a Ele. Não foi o que Ananias disse o que Jesus disse a Ananias acerca da conversão verdadeira do apóstolo Paulo? Vai, Ananias, este é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Cristianismo sem sofrimento só na Universal, e ele é falso, ele leva para o inferno, não existe. Para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Como você se relaciona diante da palavra de Deus? Tinha um homem, irmãos, que lia a Bíblia de joelhos, porque ele sabia que a Bíblia não é um livro morto, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é o único livro que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia é um livro vivo, a Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a mente de Deus para o seu povo. Jesus Cristo disse: a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. A palavra de Deus, irmãos, tem um poder sobrenatural, de tal forma que um dos maiores estudiosos da Bíblia, da história da igreja, foi regenerado na leitura de um versículo deste livro. As crianças estavam brincando, então ele ouviu uma criança gritando em latim: tog leg, pega e lê. Então Agostinho abre Romanos 13 e lê um versículo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele então abandona tudo, abandona a sua vida de luxúria, abandona sua profissão que o fazia rico, e começa a estudar a Bíblia como poucos na história da igreja, a ser iluminado pelo Espírito Santo como poucos na história da igreja, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça pela palavra do Deus vivo. Jeremias disse, Deus falando com Jeremias: Jeremias, não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha, Jeremias? Sabe o que é um martelo que esmiuça a penha? É o poder da palavra de Deus. Ela pode esmiuçar o mais duro coração e fazer se dobrar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus, irmãos, tem um poder sobrenatural. Então eu vou pedir a você de novo: fale da palavra. Prega a palavra. Antes de Paulo morrer, qual foi o conselho que ele deu para Timóteo? Timóteo, não tem meio termo. Prega a palavra, a tempo e a fora de tempo, seja oportuno ou não. Instrui, exorte Timóteo, porque chegará tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, antes terão comichão nos ouvidos, levantarão mestres, Timóteo, segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão seus ouvidos da verdade, e se voltarão para as fábulas. Quanto a você, cumpre cabalmente o teu ministério. Faz o papel de um evangelista, Timóteo. Prega a palavra. O que é que a gente tem que fazer? Temos que orar como a igreja em Atos 4. Ó Senhor, nós não tememos as ameaças que nos fazem, mas por favor, Senhor, nos concede graça para com intrepidez e cheios do Espírito Santo anunciarmos a palavra de Deus, a palavra de vida eterna. Nos enche, Pai, não para a gente se aparecer, mas para a gente pregar para quem nunca ouviu, não para a gente ser um teólogo de sucesso, mas para a gente chamar pecadores da morte para a vida,
pelo santo evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê no evangelho não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E você pode ser esse canal que Jesus vai dizer ao pecador: haja luz, e haverá luz. Irmãos, vamos voltar lá para Marcos. Marcos 1, 40. E aproximou-se dele um leproso. Esse homem não tinha esperança. Esse homem não tinha ninguém que o socorresse. Esse homem aqui chega diante de Jesus se humilhando. Não é o que diz 2 Crônica 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, do meu alto e sublime trono, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Mas Deus diz isso e o homem: eu não me humilho, eu não me rebaixo. Eu não vou amar, eu não vou perdoar, eu não vou me render, eu não vou seguir esse Jesus. Quem perde é você. Jesus está te chamando, sabe para onde? Para a vida eterna. Sabe para onde? Para a Nova Jerusalém, para a cidade santa que desce do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. Se você não seguir a Cristo, quem perde é você. Jesus não ficava bajulando os seguidores. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Foi todo mundo indo embora. Rapaz, eu acho que eu vou voltar para aqueles rabinos lá da Galileia, viu? Eu acho que eu vou voltar para Gamaliel, acho que eu vou voltar para Chamai, sei lá, acho que eu vou voltar para Hilel. Que nada, esse Jesus aí está dizendo para a gente comer a carne dele, comer o sangue, não vai encher mais o nosso bucho, não vai ter mais comida para a gente. Rapaz, eu vou embora, viu? Quinho, adorei sua igreja, viu, Quinho? Outra hora a gente se vê, viu? Um abraço e um beijo. Até o gás eu compro agora na mão de outro, viu, meu filho? Nem venha me vender gás com o seu negócio de evangelismo de cruz, viu, Quinho? E eles disseram: duro é esse discurso, quem poderá suportar? Então Jesus Cristo não ficou triste, não. Jesus Cristo não estava atrás de multidão. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele estava preocupado em agradar a Deus. E ele pergunta aos 12: e vocês? Vocês não querem se retirar também, não? Vocês não querem ir embora? Aí Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e chegou a uma conclusão: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aí Jesus Cristo disse: não escolhi dentre vós em número de 12. Não foi 12 que eu passei a noite orando e chamei dentre os discípulos para ser apóstolos? Dentre vocês tem um que é meu adversário, é um diabo, não acredita em nada do que eu prego, está aqui me honrando com os lábios, mas seu coração está longe. O nome dele era Judas Iscariotes, aquele que tentou servir a Deus por dinheiro e serviu ao diabo por um salário melhor, 30 moedas de prata. Se você quer ficar rico, meu irmão, seguir a Jesus não é uma boa opção para você. Eu te aconselho a seguir outra pessoa. Mas se você quer ficar rico, seguir a Jesus é meio complicado. Muito complicado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: você não pode servir a dois senhores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, você já parou para pensar nisso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você cortar esse mal pela raiz,
todos os outros males vão embora. Olha que maravilha. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o Espírito Santo te der graça para ir lá, cavar, ir na raiz e arrancar esse mal, acabou todos os outros males. Por isso Paulo diz a Timóteo: tu, ó homem de Deus, que o homem de Deus não faz nada por dinheiro, faz tudo por amor a Deus e ao próximo, foge dessas coisas. Foge do amor ao dinheiro. Foge. As pessoas podem nos chamar de qualquer coisa, irmãos, mas de mercenários vai ser um pouco difícil. Vai ser um pouco difícil. E pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Olha a aparente humildade deste homem. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam humildezinho, mas quando Deus vai dando poder, quando Deus vai dando coisas, a pessoa vai se inchando, se inchando, se inchando, e o orgulho entra. E quando o orgulho entra, o diabo entra junto, e a desobediência entra. A soberba precede a queda. Ontem o pastor começou a pregar sobre um rei de Israel chamado Ezequias. Mas houve outro rei chamado Uzias, que começou a reinar com 16 anos, que começou a reinar humilde, que foi bastante usado por Deus para trazer grandes vitórias ao povo de Israel, que foi um homem com a mente muito iluminada na área da agricultura. Israel teve grande prosperidade na área da agricultura através do reinado deste homem, Uzias. Mas a Bíblia diz que após receber todas as suas vitórias, o rei Uzias se exaltou no seu coração e começou a transgredir contra Deus, e tentou oferecer sacrifícios no templo, que era um dever do sacerdote. E um sacerdote chamado Azarias, com mais 80 homens, ainda tentaram impedir para o bem dele. Uzias, não te compete queimar incenso no templo. Ele insistiu. Ele ficou leproso por conta da soberba, e ele foi morto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Por que Uzias morreu? Porque o orgulho entrou. Então, onde o orgulho entra, ele mata. Esse homem aqui começa assim, humilde. Tem pessoas que chegam diante de Deus assim, na hora da dor, na hora da angústia: Deus me salva, Deus me ajuda. Aos olhos humanos estão, como diz o mundo, com a mão na frente e outra atrás. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ah, Senhor, me ajude, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Verso 41. E Jesus, olha que maravilha, irmãos. Ninguém é como Jesus. Ninguém vai te tratar como Ele. Se você quer experimentar a palavra amor, se você quer experimentar o que é ser amado, corra para Jesus. Se você já foi maltratado, se você tem trauma, se você tem rancor no coração e amargura, corra para Jesus. Ele não vai te tratar como os homens tratam. Ele vai te tratar com amor, com graça, com misericórdia. Vocês, quem é que consegue imaginar o rosto de Jesus? Imagine se você estivesse há 2000 anos atrás e Jesus estivesse aqui pregando. Seria um homem ranzinza? Seria um homem cheio de ódio no coração? Seria um homem que iria te tratar como qualquer um? Jesus Cristo respirava amor e misericórdia. Por isso João se descreve o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que descansava a cabeça no peito de Jesus. Uma pessoa ranzinza vai deixar você fazer isso? Me respeite, rapaz, que eu sou macho. Botar a cabeça no meu peito, você está pensando que eu sou o quê, rapaz? Eu sou homem, rapaz. Não. João botava o peito
a cabeça no peito de Jesus, e Jesus deixava. Venha, João, descanse no meu peito. Eu te amo. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Spurgeon dizia: eu falo a vocês do meu Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor. Jesus, movido de grande compaixão. Marcos 1:41. Grande compaixão. Pela graça de Deus, o Espírito Santo usa Marcos para demonstrar a motivação que estava por detrás da ação de Jesus Cristo. A compaixão, a grande compaixão, o grande amor de Deus. Oh, irmãos, se Deus te ama, Ele não te ama por algo que você tenha de bom. Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Grande compaixão. É o que falta hoje na igreja. Amor verdadeiro. Grande compaixão. Amor verdadeiro, irmãos, é o que falta. Não amor que passa a mão por cima da cabeça, que passa a mão na cabeça do pecado. O amor de Cristo era um amor sincero e verdadeiro. Jesus também falava palavras duras, como Ele vai dizer para esse homem aqui. Ele está com grande compaixão, mas Ele vai dizer palavras duras para esse homem. Mas aqui nós vemos, movido de grande compaixão. Jesus, irmãos, tem amor para dar, amor verdadeiro. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele conta uma parábola. Um religioso chega e pergunta: Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? Jesus Cristo responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Então ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque talvez ele já tinha na mente que tinha pessoas que ele não conseguia ver como próximo. Por exemplo, os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus conta a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Jesus conhecia a mente daquele homem. E Jesus disse: descia um homem judeu de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada perigosíssima. Jerusalém a Jericó. E ele foi apanhado na mão de salteadores. Roubaram ele, como fizeram com o irmão na comunidade cristã Vida Eterna, que a gente vai estar orando pela vida dele. Roubaram ele, mas não só roubaram, deram uma surra nele. Vai que ele ouvia um pastor que disse que tem que dar tiro na cara de ladrão. Vai que ele reagiu, né? Estou brincando, mas a parábola não diz isso. Mas roubaram ele, espancaram ele, os ladrões, e deixaram ele lá no chão, ferido, acabado, moído, sem ninguém que o socorresse. Aí a Bíblia diz assim, Paulinho: passou um levita, um homem que era separado para a obra de Deus, e esse levita estava subindo para adorar no templo em Jerusalém, honrar ao Senhor com os lábios, mas seu coração estava longe. Por isso Jesus disse: olhe, não é no Monte Gerizim, não é no templo em Jerusalém, é os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade que Deus está procurando. E esse levita vai subindo para o templo em Jerusalém, bate o olho nesse homem ferido e não faz nada. A indiferença estava dentro dele, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Ele não se compadece, ele passa direto. Aí depois passou um sacerdote, outro homem religioso, responsável por ser o intermediário entre o povo e Deus. Ele estava indo adorar no templo em Jerusalém. Ele passou, viu aquele homem ferido no chão, e a Bíblia diz: ele passou de lá. Mas aí passou um samaritano, que não era religioso, que não estava indo para o templo em Jerusalém,
Mas ele parou, olhou para o irmão ferido, olhou para o judeu ferido, não olhou para as diferenças, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e ele se colocou no lugar daquela pessoa. Ele se compadeceu daquele doente, e a Bíblia diz que ele se aproximou. A palavra misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, se colocar no lugar do outro, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem gente, irmãos, que o amor já se esfriou. Não tem mais essa capacidade. As decepções já foram tantas que a pessoa diz: ah, não vou mais amar não, não vou mais cuidar não vou mais dar carona não vou mais levar não vou mais dar isso, não, acabou. A Bíblia diz que o verdadeiro amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque foi esse o amor que Jesus sentiu por mim e por você lá na cruz. Ele nos amou até o fim, para que amássemos a Ele e ao próximo até o fim. E esse homem se compadece. Ele passa óleo nas suas feridas. Ele chega: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, posso te ajudar? Passa óleo nas suas feridas. Ele pega esse homem, carrega esse homem, leva ele até uma hospedaria. Chega para o hospedeiro e diz: quanto é para o senhor cuidar dele? E ele só sair daqui quando ele estiver bem, curado. E ele paga o valor da estadia desse homem. Ele gasta o seu dinheiro, ele ajunta tesouros no céu. Não é o que Jesus vai dizer aos cristãos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive doente, você foi me visitar, você cuidou de mim. Eu estive preso, você foi me visitar. Quando fizemos isso ao Senhor? Quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Ele paga a hospedaria. Então a parábola conclui, está lá em Lucas 10, 25, da seguinte forma: Jesus pergunta ao religioso: quem foi que agiu corretamente? Aí o próprio religioso reconheceu o que usou de misericórdia para com o seu próximo. Aí Jesus conclui e diz: vai você e faz o mesmo. Grande compaixão. É isso que está no coração de Jesus. É isso que deve estar no nosso coração. Amor. Porque nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. E o amor que sentimos uns pelos outros é o amor que procede de Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olhe, sábado eu assisti com o irmão Vitor o filme do apóstolo Paulo. E tem uma hora que Paulo fala com Lucas: Lucas, eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Sou um pecador. Mas eu tenho uma paz na minha consciência, Lucas. Tudo que eu fiz por Cristo. Eu fiz por amor a Cristo. Tem uma hora que ele fala com Lucas: a nossa arma é o amor. Quando os cristãos se rebelam e entram na prisão, assassinam os soldados e tentam soltar Paulo e Lucas, Paulo olha para eles e diz: nem crente vocês são, vocês nem conhecem a Jesus. Você não ama? Ó, nascer de novo. Nicodemos, ó, você tem que entender o que é o amor. Aqui, ó, Nicodemos, como a serpente de bronze foi levantada no deserto, você tem que olhar para esse amor que vai quebrar a dureza do seu coração. É como quando Paulo estava evangelizando o prefeito. E o prefeito disse assim: vem cá, rapaz, você está querendo me convencer a Cristo, é? Aí Paulo disse: não, eu não estou querendo te convencer. É o meu Jesus que olha para você e estilhaça as suas defesas. Então o olho do prefeito se enche de lágrimas. É o amor, irmãos. O maior de todos os dons é o amor. Jesus, olha a motivação de Jesus: o amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que sem amor você pode dar todos os seus bens aos pobres. Sem amor você pode conhecer todo o mistério, toda a ciência. Sem amor você pode ter uma suposta fé que é capaz de transportar montes.
Sem amor, você pode se oferecer para ser queimado vivo. Qual é o nome do feriado de hoje? Tiradentes. Tiradentes fez o quê? Morreu por causa do povo. Sem o amor de Deus, até isso é inútil. Sem amor, irmãos, tudo é inútil. Jesus, movido de grande compaixão, qual é a motivação das nossas ações? Deve ser o amor a Deus e ao próximo. E deixa eu te dizer, não perverta minhas palavras em nome de Jesus. Amar não significa de forma nenhuma deixar de pregar arrependimento. João Batista tinha muito amor, mas amor talvez porque todo mundo aqui junto. E ele disse para Herodes: Herodes, não te é lícito, homem, possuir a mulher do seu irmão. Adultério é pecado. Você pode ser rico, você pode ter dinheiro, mas eu não me vendo. Você não entra na porta do céu. Arrependa-se. Isso é amor. Se você não se arrepender, Herodes, você vai para o inferno. Você pode me ouvir, você pode gostar, você pode querer me dar oferta, mas me comprar você não vai. Procure um falso mestre que aceite seu dinheiro amaldiçoado por Deus. Mas eu tenho um Deus que me ama e que supre toda a falta de dinheiro com seu Espírito Santo. E João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele tinha amor, porque o fruto do Espírito é amor. E ele não passou a mão na cabeça do pecado de ninguém. Raça de víboras! Amor. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Amor. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir um bom fruto será lançada no fogo. Amor. Não confunda amor com: você está vivendo em pecado? Oh, irmão, Deus te ama. Oh, meu Deus do céu, como Deus é bom. Deus é amor. Oh, meu Deus. Deus é santo, santo, santo. E o amor dele é um amor santo. Se ele te ama, ele te santifica. Ainda que ele fure seus olhos como Sansão, ainda que ele te coloque preso como Manassés, ainda que ele te cegue como Paulo, ainda que ele te bote no ventre do peixe como Jonas, ainda que ele te coloque numa amarga depressão como Salomão, se ele te ama, ele te santifica. Se ele não te santificar, ele nunca te amou. Porque a ira de Deus está debaixo dos filhos da desobediência. E ninguém vos engane com palavras vãs, com um amor diabólico, pervertido da palavra de Deus. Ficou bem claro? Quer que eu desenhe? Se quiser eu desenho também, eu aprendo. Mas Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Eu quero cuidar de você. Eu quero amar você. Eu quero curar você. Eu quero perdoar seus pecados. Eu quero limpar você. Que maravilha! Quando você pede algo que é de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele nos atende. Glória a Deus. Ele pede para ser limpo e Jesus diz: eu quero. Eu quero te limpar, meu filho. Eu quero te santificar, meu filho. Eu quero te usar, meu filho. Peça isso a Jesus: Senhor, me usa. Não me deixa ser um cristão inútil. Me santifica, Pai, para a tua glória, Senhor. Verso 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Uma palavra de Jesus pode mudar qualquer situação. Quem é este que até o vento e o mar, Rodolfinho, lhe obedecem? É Jesus Cristo. Quem é este que ressuscita os mortos? É Jesus Cristo. Quem é esse que purifica leprosos? Jesus Cristo.
Quem é esse que dá vista aos cegos? Jesus, irmão Rodolfo. Quem é esse que faz paralítico andar e ainda perdoa os pecados dele? Jesus Cristo. Quem é este que morreu numa cruz? Jesus Cristo. Quem é este que ressuscitou dentre os mortos e vive a interceder por nós à destra de Deus Pai? Jesus Cristo. Quem é esse que voltará para buscar a sua igreja? Jesus Cristo. Logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Agora perceba, irmãos, o verso 43 e o 44 vai nos mostrar que não existe fé sem obediência, não existe salvação sem santificação. As advertências do Evangelho devem ser levadas mais a sério do que os seus privilégios. Nós temos uma igreja hoje que só quer saber dos privilégios. Deus me elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. Bendito seja o Deus e Pai que me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Verdade? Mas, e as advertências do Evangelho? Você está abraçando elas como os privilégios também? Você está abraçando o convite ao discipulado? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você está abraçando a mortificação do pecado como ele deve ser levado a sério? Se a tua mão te faz pecar, corta. Teu olho te faz pecar, arranca. Seu pé te faz pecar, arranca. É melhor sem olho, sem pé e sem mão você entrar no céu e ouvir Jesus te recebendo, enxugando dos seus olhos toda lágrima no céu, do que inteiro você acordar no inferno. Você já abraçou as advertências do Evangelho? Que há uma porta estreita para se entrar, há um caminho apertado a se percorrer, há um monte de dificuldades a se subir, há uma cruz para se carregar. Jesus morreu na cruz para nos levar a Deus, mas Ele tem uma cruz para nós carregarmos antes de chegarmos a Deus. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Jesus morreu na cruz para te perdoar, mas Ele morreu na cruz para te crucificar com Ele. Quem é salvo está crucificado. Não tem essa de salvação sem santificação. Já estou crucificado com Cristo. Isso disse um homem que está no céu agora. Eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Isso é salvação. Cristo morreu e ressuscitou. E você tem que morrer e ressuscitar também. Se você não morrer e não ressuscitar, você também não vai viver. Se você não nascer de novo, você também não entra no céu. Eu participo de um grupo que uma pessoa pregou. Eu ouço tal pregador porque ele só prega Cristo crucificado e ele sozinho. Sabe o que é que ele quer dizer? Eu ouço esse pregador porque ele diz que Cristo morreu na cruz e ele sozinho, e eu não carrego minha cruz e eu chego no céu com Cristo. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Os Deus deles é o ventre e o fim deles é a perdição. Breve você verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. O anticristo está vindo aí. Você vai ver se o pastor de YouTube está de fato carregando a cruz nele. Você vai ver daqui a algum tempo. Esse pastor de internet salva alguém. Quero ser limpo, verso 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, verso 43, e advertindo-o severamente, logo despediu, Jesus amou e advertiu, verso 44, e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, ou seja, quando Deus salva, Ele tem uma missão a você, para você cumprir. Deus não te salva
para você viver a sua vida. Deus te salva para você viver a vida de Jesus Cristo aqui na terra, como o sal da terra, como a luz do mundo. Ele salva para isso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus disse isso para um grupo de pessoas. Vocês estão dizendo que eu sou o Senhor. Amém. Cadê a obediência? Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Jesus está dizendo: cumpra a lei de Moisés. Antinomianismo não é de Deus. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Eu não vim anular a lei de Moisés, eu vim cumprir e dizer: venham até mim, tomem o meu jugo, para que vocês cumpram ao meu lado a lei de Moisés. Se alguém diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, 1 João 2,4 diz: é mentiroso. Para lhe servir de testemunho. Verso 45, para a gente concluir. Mas tendo ele saído, olha a reação deste homem, é o ato de ingratidão. Olha o ato de ingratidão deste leproso. Ele estava com a mão na frente e outra atrás. Ele chega até Jesus com humildade. Mas quando ele é curado, a primeira ordem de Jesus, ele desobedece. São pessoas que têm experiências com a graça de Deus. Oh, a graça me salvou. Oh, graça maravilhosa. Mas ao saírem dessa experiência com Deus, não obedecem nenhuma ordem de Deus. John Bunyan descreve essas pessoas no livro e no desenho e no filme O Peregrino, quando 3 homens se encontram com Cristo crucificado e logo depois eles ficam algemados dormindo. E John Bunyan e o cristão tenta acordar eles. Olha, há um caminho a se percorrer. Ele morreu na cruz, mas a gente tem que percorrer um caminho. Ele, me deixa dormir. São essas pessoas que têm experiências com a graça sem a obediência a Jesus Cristo. A graça nos leva a obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se me amardes, Jesus disse, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem não ama o Senhor Jesus é o quê? Anátema aos olhos de Deus. E para Paulo também era. Na carta que Paulo fala de amor, ele conclui assim, viu? 1 Coríntios 13, que o endemoniado do Renato Russo fez até uma música. Sabe como Jesus termina? 1 Coríntios 16. Ele termina a carta de Coríntios com a seguinte afirmação. Na carta que ele fala de amor: se alguém não ama o Senhor Jesus, é anátema, amaldiçoado por Deus. Separe-se. Abandone a companhia dessa pessoa. É anátema. Quem é inimigo da cruz de Cristo é o quê? Anátema. Quem não está carregando a cruz é o quê? Anátema. Quem não está seguindo a Jesus é o quê? Anátema. Quem está tentando salvar a sua vida é o quê? Anátema. Irmãos, o caminho é mais estreito do que a gente pensa, mas ele leva ao céu. É esse caminho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Oh, irmãos, que ato de traição! Jesus disse, não fale nada. Ele vai e abre a boca. A Bíblia diz que se alguém supõe ser religioso e não refreia a sua língua, sua religião é vã. Porque ele não ficou calado? Porque ele teve que abrir a boca? Por que desobedecer? Por que falar o que não é para falar? Por que usar a boca para amaldiçoar os homens? É o que Tiago diz. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens com a língua. Não convém que seja assim, meus amados irmãos. Da mesma fonte não pode sair bênção e maldição. É como nós vemos na época de política. O mesmo pastor
que faz as mais belas declarações de Jesus, faz uma declaração querendo que um político morra. Pode da mesma fonte sair bênção e maldição? Não pode. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Irmãos, tudo que não provém da fé é pecado. Até falar de Jesus sem ser enviado por Jesus é pecado. Olha o que Paulo disse em Romanos: como pregarão se não forem enviados? Jesus enviou ele para pregar? Não. Jesus disse para ele se calar. Ele está falando, ele está pecando. Porque até coisas aparentemente boas, sem fé, são pecado. Tudo que não vem da fé é pecado. Tudo. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Irmãos, esse homem aqui prejudicou muito o ministério de Cristo. Jesus teve que se isolar em lugares desertos, porque as pessoas estavam vindo até ele como curandeiro. Jesus disse para ele se calar, porque ele queria ser conhecido pela verdade das Escrituras. E as pessoas agora estavam vindo até ele, e ele perdeu a privacidade que ele tinha com o Pai, por conta da desobediência de um homem que ele fez o bem. Ele fez... Irmãos, é porque você não tem noção do que é lepra na época de Jesus. É uma pessoa que está 100% de chance que vai morrer. Aí ele vem com essa aparente humildade: ô Senhor, me purifica, ô Pai, ô pastor, me ajude em nome de Jesus, ô seu Quinho, por favor, me ajude, ô irmão, me ajude aquela humildade. Quando está precisando de ajuda, quando recebe ajuda, mostra quem de fato é. Sabe o que a gente vê nesse leproso? O pecado da ingratidão. A ingratidão. Este homem demonstra toda a sua ingratidão com Jesus, desobedecendo logo após a sua cura. Irmãos, toda obediência a Deus é fruto de um coração agradecido. E toda desobediência a Deus é fruto de um coração ingrato. Como foi que o pecado entrou no mundo em Adão e Eva? Ingratidão. Deus colocou Adão e Eva no paraíso. Ô irmãos, Deus deu a eles todos os animais para eles administrarem. Deus deu a eles todos os frutos de todas as árvores para eles comerem, exceto uma árvore que ficava no meio do jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ainda disse por que eles não deveriam comer. Vocês só não vão comer porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Olha como eles deveriam ser gratos. Todos os dias, no crepúsculo do dia, o próprio Deus vinha e se relacionava com eles em amor, em graça, em misericórdia. E eles desfrutavam do próprio Deus num jardim do Éden, sem pecado, sem desarmonia, sem briga, sem confusão, sem maldade, puros, plenos, santos, retos na presença de Deus. Então a serpente seduz Eva, e num ato de ingratidão, Eva pega do fruto, como uma traidora de Deus, e come do fruto. E Satanás, que estava na serpente, entra em Eva, e Adão, de forma ingrata, amou mais a criação do que o Criador, amou mais a Eva do que o Senhor, e Eva ofereceu fruto para Adão, e ele, como um idólatra, come do fruto. Ingratos, rebeldes. Por isso que Deus chega confrontando tudo. Onde estás, Adão? Que é isso? Que ingratidão é essa, meu filho? Oh, irmãos, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Jesus conta uma história semelhante a desse homem, mas não era só ele, eram 10 leprosos. Em Lucas 17:11, a Bíblia diz que na aldeia, se não me engano, de Samaria, haviam 10 leprosos, 10 homens no leito de morte, em estado terminal. E Jesus Cristo cura
esses 10 leprosos e dá a eles a oportunidade de viver. Aí, um desses leprosos era samaritano. E ele voltou para agradecer. Ô Senhor, muito obrigado que o Senhor me curou. Olha o que Jesus queria, só isso. Coração agradecido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. Mas Jesus perguntou para ele, vem cá, não foram 10? Onde estão os 9? Ô Senhor, eles foram embora. Jesus olhou para esse, que era samaritano, que reconhecia que não merecia, e voltou cheio de gratidão a Deus. Ele disse, a tua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Você já agradeceu a Deus hoje pelo cuidado de Deus com a sua vida, pelo amor de Deus para com a sua vida, pela misericórdia de Deus para com a sua vida? Pois as misericórdias do Senhor são a causa, irmão Anderval, de não sermos consumidos pela ira de Deus. Elas se renovam a cada manhã. Cada novo amanhecer é um motivo de acordar e bradar. Eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor Jesus, Ele me sustentou com sua graça. E essa graça me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, concluindo, não desobedeça a Jesus. A gratidão é mostrada em forma de obediência. A ingratidão é mostrada em forma de desobediência. Salmo 116 é um salmo de Ezequias, que o pastor Nizam pregou ontem para a gente. E o Salmo 116 é o cântico de Ezequias pelo livramento da morte, como esse leproso teve aqui. Esse leproso ia morrer, Deus o livrou da morte. Ezequias recebeu uma sentença de Deus por Isaías. Isaías veio no capítulo 38 do seu livro. Isaías vem e diz a Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, morrerás e não viverás. Ezequias então chora muitíssimo, ora a Deus, e Deus para o relógio e manda Isaías dizer a Ezequias: Ezequias, Deus ouviu suas orações e você terá mais 15 anos de vida. Como prova disso, Deus vai parar o tempo para mostrar que é Ele que está te dando a vida. É por causa dele que você não está morto, Ezequias. E então Ezequias escreve o Salmo 116. Ele começa dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica e atendeu ao meu clamor. Cordéis de morte me cercaram, e a angústia se apoderou de mim. Então eu invoquei o nome do Senhor, e Ele me socorreu. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E ele diz nesse salmo: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. E ele conclui dizendo assim: cumprirei os meus votos diante do meu Deus. Ezequias estava dizendo: não vou fazer como esse leproso. Eu vou agradecer ao meu Jesus, obedecendo ao meu Jesus. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele está dizendo: Senhor, eu cumprirei os meus votos. Eu vou te obedecer. Por quê? Por gratidão. Porque o Senhor já me amou primeiro. O Senhor me livrou da morte, me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus é fiel, eu sei disso. A Bíblia diz: Ele não pode negar a si mesmo. Mas nós temos sido fiéis. Eu vou concluir com a leitura com os irmãos da carta à igreja de Esmirna. Nós vamos ler, fechar a Bíblia e orar. Amém? Apocalipse 2:8. Seu irmãozinho aqui fala demais, irmão. Olhe por ele. Apocalipse 2:8. Apocalipse 2:8 ao 11. A carta à igreja de Esmirna. Quem era o pastor dessa igreja?
Era mesmo que um. Glória a Deus. Quem era o pastor dessa igreja? Policarpo. Ó, glória a Deus. A gente vai passar esse filme para você, meu irmão Caio. Vou mandar para você hoje o filme do pastor dessa igreja, Policarpo. Um filme maravilhoso. Policarpo, um irmão amado, que era tão pobre, tão desconhecido, que não queria saber que um homem ia investir milhões para fazer um filme com o nome dele. Ô Jesus, o bichinho tão pobrezinho, uma produtora ia investir milhões para fazer um filme com ele. Policarpo, nessa época aqui, meu irmão, talvez não tinha dinheiro nem para comprar um feijão direito. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, Jesus Cristo, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Perceba, tem lugar que se diz igreja, mas não é. Tem gente que se diz crente, mas não é. São sinagogas de Satanás. Aqui na frente tem uma, viu? Se você tiver na dúvida, eu lhe mostro. Sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Vocês vão padecer, meus filhos, minhas filhas, meus amados. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Que tentação é essa, irmãos? A tentação de negar o nome de Jesus. É nesse contexto, as pessoas pervertem para fazer o apelo, mas é nesse contexto que Jesus Cristo disse: se me confessardes diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Se me negardes diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Olha aqui, amados irmãos: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados a negar o nome de Jesus. E tereis uma tribulação de 10 dias. Olha o que ele diz: ser fiel até a... Vamos ler juntos? Ser fiel até a... E dar-te-ei a coroa da... Ser fiel até a... E dar-te-ei a coroa da... Ser fiel até a... E dar-te-ei a coroa da... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou em meio a muitas aflições. Mas a tua palavra nos diz que importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino dos céus. Ó Deus, concede vida espiritual à tua igreja. Que não sejamos como os cristãos de Sardes, que tinha nome de que vives, mas estavam mortos. Mas que sejamos como os cristãos de Esmirna, pobres na terra, porém ricos no céu, odiados pelo mundo, mas amados pelo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, nos concede alegria na aflição e consolo na tristeza e na tribulação, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver para a tua glória. Como diz o teu servo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Nos enche de amor a ti e de amor pelo próximo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde o seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: ser fiel até a morte. Jesus vai te dar a coroa da vida. Amém. Glória a Deus.